Muito bom ter a sua companhia aqui no Sport TV. Vamos juntos com as emoções da canoagem slalom, segunda etapa da Copa Brasil. Em destaque na tela do canal Campeão, belíssimas imagens de Três Coroas, na região metropolitana de Porto Alegre. Indústria de calçados é o forte da economia da cidade. Daqui a pouquinho vamos acompanhar a segunda etapa da Copa Brasil de canoagem slalom. A canoagem fez tanto sucesso nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em destaque também na tela do canal Campeão, segunda etapa. A primeira foi disputada no Mato Grosso e a segunda agora sendo disputada no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho vamos acompanhar alguns dos principais nomes da canoagem slalom do Brasil em ação, tentando buscar o título de mais uma etapa. E aí temos a presença do público, muita gente aproveitando aí também para poder curtir o dia. Um dia muito bonito, apesar do céu encoberto. Também a presença da criançada, também a garotada, curtindo este dia de competições da canoagem slalom. E é claro, falou de Rio Grande do Sul, não pode faltar o chimarrão. Temperatura em torno de 24 graus, 62% a umidade relativa do ar. E o vento aí, muito pouco, na casa aí de 1,38 metros por segundo. São as condições climáticas neste comecinho de tarde no Rio Grande do Sul. Lembrando que essa é a segunda etapa da Copa Brasil. E daqui a pouquinho teremos o início das provas. Vamos estar acompanhando aí já a canoagem. Canoagem slalom, que consiste na descida no rio. Esse desafio da passagem pelas portas. E é uma luta direta aí contra o relógio. O público vai chegando, vai melhorando cada vez mais. Nós já teremos o início das competições. O Rio Paranhana, que tem a extensão de 270 metros, tem um desnível de 5 metros e tem um volume total de 12 metros cúbicos por segundo. São 21 portas no total neste percurso. Denis Terezani e Gustavo Selbach foram aí os desenhadores desse percurso. Gustavo Selbach, que é um dos maiores nomes da história aí da canoagem slalom, esteve presente nos Jogos de 92, também comentarista do Sport TV, esteve aí conosco também nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ana Sátila sendo mostrada. Temos também Marina Costa e também a Milene Wolff. Está aí o Gustavo Selbach, que é um dos desenhadores desse traçado, dos principais nomes da canoagem slalom. E conosco está o Antônio Carlos Pinto, ele que é coordenador técnico da Seleção Brasileira de Canoagem Slalom e vai estar aí acompanhando o desenrolar desta segunda etapa. Antônio, seja bem-vindo, um prazer estar contigo, boa tarde. Boa tarde, Cleiton, boa tarde a todos que nos acompanham nessa transmissão. Uma prova, como eu sempre falo, muito importante, porque os ciclos olímpicos, eles começam sempre quando o atleta quer buscar uma vaga. E esse momento é o momento aquele que não participou de nenhum dos jogos deste ano. Então, estão ali todos os atletas olímpicos, com exceção do PP, que está com o braço machucado. Os outros quatro olímpicos estão ali. Então, momento de iniciar, start de iniciar a busca pela vaga olímpica para o Brasil primeiro, obviamente. Então, o ciclo não tem 4 anos, o ciclo tem 2, 3 anos, porque é a necessidade primeiro de buscar a vaga para o Brasil, para depois, então, numa seletiva, o atleta ter o direito de representar o Brasil. Então, é muito importante essa segunda etapa da Copa do Brasil, lá no berço da canoagem brasileira, Três Coroas. E são os instantes que antecedem a participação das atletas. Vamos daqui a pouquinho iniciar acompanhando o K1, o caiaque individual. Temos ali a Marina Costa do Momento de Fé. E vamos ter também a Ana Sátila, que chegou à segunda Olimpíada nessa edição aí dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ainda muito jovem. Vamos começar acompanhando o K1. K1 Sênior, prova feminina. Temos ainda o K1 Júnior e o K1 Sênior masculino. E também vamos acompanhar as descidas no C1, na canoa individual, K1, caiaque individual. E daqui a pouquinho vamos ter o início, lembrando que vamos ter Marina Costa, Milene Wolff e também a Ana Sátila participando desta prova do caiaque individual. Duas paranaenses e a paulista Milene Wolff. E a Ana Sátila, 2 participações em Jogos Olímpicos. E vem aí de uma medalha de prata
na quarta etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, que foi disputada em Praga, na República Tcheca. Que moral chegando a Sátila. Um desafio a mais aí para as outras rivais, para as outras competidoras. Aí a Marina Costa daqui a pouquinho vai começar a sua descida. Lembrando que é uma briga direta contra o relógio. Elas vão passar aí pelas portas. Porta verde a favor da correnteza, as portas vermelhas contra. A gente pode observar aí todo o traçado e as portas com essa numeração. Se um atleta perder a porta, terá um acréscimo de 50 segundos ao tempo final. E se ocorrer aí um toque em uma das balizas, 2 segundos de acréscimo. Está vendo aí a baliza verde, que é a baliza a favor da correnteza. E estamos vendo aí a baliza vermelha, que é o momento em que a atleta tem que fazer o contorno contra a correnteza do rio. Só para ajudar um pouquinho, o atleta precisa passar com a cabeça por dentro da baliza e um pedaço do barco. Existem algumas pessoas que às vezes percebem que o atleta consegue passar com a cabeça por baixo da baliza, mas o barco não passa, ele passa de lado. É 50 pontos. 50 pontos, 50 segundos foi que a Ana Sátila levou nos Jogos Olímpicos e tirou ela das finais. É 50 pontos, aliás, 2, 3 toques de 2 segundos já deixam o atleta muito longe das chances de uma classificação. Lembrando que só tem 3 nesse momento, porque as outras atletas teve classificatória, semifinal e agora estamos nas finais. Qualquer erro pode tirar o primeiro lugar. Daqui a pouquinho vamos ter a autorização para a participação da Marina Costa e belíssimas imagens do Rio Paranhana. Este rio, Cleiton, só para onde começou o Rio Grande do Sul, primeiro São Paulo, mas depois o Rio Grande do Sul adotou a canoagem slalom, onde teve ali Gustavo Selbach, todo mundo conhece, Leonardo Selbach, Enio Winkler, Christian Kumenauer, que foram os atletas que foram representar o Brasil por esse mundo afora aí nos anos iniciais aí da canoagem slalom, dos anos de 93, 94, 95, enfim, levaram um nome. Naquela época, com poucas condições, hoje diferente, muito diferente, as condições em que viajam os atletas que estão selecionados para a seleção brasileira de canoagem slalom. Momento muito legal, a canoagem voltar para um lugar onde ali temos os nossos maiores canoístas. Muito legal mesmo, uma sensação muito boa. Vamos ver o que vai acontecer. Expectativa boa da prova, porque a Ana faça uma boa prova, como fez lá em Praga, na República Tcheca, na quarta etapa da Copa do Mundo. Comentários do Antônio Carlos Pinto, coordenador técnico da Seleção Brasileira de Canoagem Slalom. E aí na imagem a Marina Costa, já aguardando a autorização para começar a sua participação. Briga direta contra o relógio. Quem for a mais rápida vence. Vamos aí para o início. E vem aí a Marina Costa, já começando a sua participação, já pegando a primeira porta contra a correnteza, fazendo aí o contorno. E ela já vindo. E vamos ficar de olho, é claro, também no tempo da Marina Costa, que é fundamental para a classificação final. No momento em que ela passa pela porta 5, lembrando que a perda de porta acarreta em um acréscimo de 50 segundos ao tempo final. Perde um pouquinho de tempo naquela baliza de frente. Consegue passar de lado ao K1, ao caiaque individual. Esse remo aí com 2 pás caracterizando o caiaque. Passando pela porta 9 também sem problemas. Passa também pela 10. Vai pegando uma outra parte do rio. E agora a porta 11, essa porta aí contra a correnteza, que exige um pouco mais de trabalho da canoísta. Já vai se dirigindo a porta 14. Continua vindo num ritmo intenso Marina Costa, por enquanto sem acréscimos. Ok, vem sem penalidade, Cleiton vem bem, vem fazendo, ele não tem uma navegação muito tranquila não, chacoalha muito o barco às vezes, principalmente no ferro, na travessia, mas aí vai entrando, agora pega ali, vai buscar a linha d'água, a melhor condição, então vai assentando. Ela faz uma boa descida, sem faltas é boa descida, mas não uma descida com velocidade. E daqui a pouquinho ela vem para se dirigir à última porta, a 20ª.
E fazendo uma boa passagem, a Marina Costa, 114,51. O tempo final aí da Marina Costa. Ainda teremos Milene Wolf e também a Ana Sátila participando desta prova no K1 individual. E ainda hoje vamos acompanhar também a competição masculina. A masculina hoje sem o Pedro Henrique, o barco que saiu de Tassen, na Eslovênia, e sentindo muito o braço, e aí não teve condições de vir para essa prova. Vai daí, Cleiton, que é contigo. Agora sim a correção do tempo final de 88,56 da Marina Costa. Agora vamos acompanhar a paulista Milene Wolf. Depois teremos Ana Sátila. Logo essa primeira porta já gera um certo problema, porque ela contra a correnteza, e a Milene Wolf, com todo o cuidado para evitar um acréscimo final, consegue a passagem. Essa menina tem um trabalho muito bonito lá em Piraju, um trabalho social, é uma atleta muito dedicada. Eu gosto muito dessa menina no sentido do que ela rema bem, ela se dedicou, já participou de muitas provas internacionais, é um nome aí a ser lembrado sempre dentro da canoagem slalom, e qualquer atleta é uma atleta muito dedicada. Vem fazendo ali a descida dela, trabalha bem naquela parte onde a água fica mais leve, que tem bastante remonta, ela gira bem, vai fazer remonta, vai legal. E passando 1,29 acima neste ponto, nesta parcial, por enquanto vem acima do tempo da Marina Costa. Exatamente, vem acima, mas tem uma navegação melhor que ela, incrível. Olha só, o barco está mais estabilizado, entra melhor, mas ela perde uns segundinhos de algumas na girada, não está girando tão forte, mas vai fazendo ferro agora. Comentários do Antônio Carlos Pinto, coordenador técnico da Seleção Brasileira de Canoagem Slalom. E é só a primeira prova do dia. Consegue passar pela porta 13 sem acréscimo. Complicou bastante, perdeu muito tempo, caiu errado, muito longe da baliza 14, que é uma baliza de remonta. Isso, a corrente jogou ela um pouquinho para baixo. Ela perdeu aí uns 4, 5 segundos. Fica difícil para ela. 88,56. Já passando bem acima, já perdendo tempo, a Milene Wolf. Vamos ver agora, neste final, teve 114,51 no total. A Marina Costa e a Milene Wolf já vindo com um tempo acima, já encontrando mais dificuldades. Passa pela penúltima porta. Essa porta de revés, ela precisa ter rapidez nessa porta de revés, mas é difícil de buscar. E também teve um acréscimo de 2 segundos no tempo final. Acabou aí tocando na baliza, tempo final de 119,64. Passando aí 5 segundos acima do tempo da Marina Costa, que abriu a competição. E na sequência, teremos Ana Sátila, 2 participações em Jogos Olímpicos. (119,64) o tempo da Milene Wolf. A primeira colocada, Marina Costa, vem com 114,51. Aí Ana Sátila, paranaense Ana Sátila, os principais nomes da canoagem slalom do Brasil. De muitas atrações nos canais de Sport TV. Fique ligado, hein? Agora em destaque a canoagem slalom. Lembrando que a Ana Sátila, ela compete pelo Paraná, mas nasceu no Mato Grosso. Então a gente deixar isso claro. Observa por enquanto vindo numa boa descida. A Ana Sátila já passando abaixo, 6 segundos e meio do tempo da Marina Costa. 32,38, parcial voadora. Continua num bom ritmo a Ana Sátila. Olha só, olha que girada bonita. Colocou por trás da nuca o remo, entra. Tem já, tecnicamente falando, é muito superior. É uma atleta infinitamente superior. Então, medalha de prata, olha o toquezinho aí. No segundo toque, já tem 4 segundos. Mas mesmo assim tem tempo suficiente para gastar. Terceiro toque também, 6 segundos. Por enquanto vem fazendo uma boa participação na Sátila, e ela fica preocupada agora com essa questão do acréscimo de tempo. 114,51 foi o tempo da Marina Costa. Vamos agora a passagem pela porta 17 da Ana Sátila, passando 8,7 abaixo. Olha só, mesmo com 6 pontos de penalidade, ela está com 2 segundos na frente da sua concorrente da Marina. É uma navegação surpreendente, uma atleta completa. Vamos ver agora o tempo final. Concluindo a Ana Sátila, 101,49, mais os 6 segundos, 107,49. Fica na primeira colocação Ana Sátila, nesta segunda etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom.
disputa no K1, no caiaque individual. E a Ana Sátila concluindo a prova com o melhor tempo, 101,49. Marina Costa ficando em segundo, Milene Wolf em terceiro. Vitória de Ana Sátila no K1. E as competições não param. Vamos agora para as competições no K1 masculino. Lucas Mendonça representando o São Paulo. Lembrando que essa é a categoria júnior. Temos ainda o Guilherme Rodrigues, Lucas Boretti, Murilo Sorguetes e Daniel Carrasco. Perde um pouco de tempo ao sair daquela baliza, deixa o bico erguer demais. Agora ele gira na baliza, perde um pouco. Isso dificulta, ele vai de uma certa forma, aí, mesmo que ele consiga navegar melhor, ele já tem ali um tempo muito alto quando errou as duas balizas iniciais lá em cima. E agora está tentando recuperar isso, tem que remar forte. Lembrando que as portas verdes são a favor da correnteza. E na porta vermelha, como vimos anteriormente, o Lucas Mendonça tem que fazer esse trabalho contra a correnteza. Tem que fazer aí este contorno para prosseguir como agora, na porta 14. Lembrando que um toque na baliza acarreta em 2 segundos de acréscimo no tempo final. E se ele perder a porta, 50 segundos. Já tem aí um acréscimo de 4 segundos o Lucas Mendonça. Lembrando, né, Cleito, que aí a garotada menos de 18 anos, né? A garotada que está começando, iniciante, das suas associações, e já estão aí com uma navegação interessante, olha só. Trava bem para pegar a baliza, segura, estabiliza o barco, entra de novo na baliza de frente, aí cai ali no refluxo e já sai bem, sai legal, não deixa o bico do barco perder, aproveita bem a linha d'água, a energia d'água. 107,4 com os 4 segundos, vai para 111,4. Lucas Mendonça, primeiro competidor no K1 masculino júnior. Está acompanhando a disputa de medalhas, é a segunda etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom, esporte olímpico. Guilherme Rodrigues apresentando o Paraná. Garoto Meninos do Lago, lá de Foz do Iguaçu. Ele participou do Mundial Júnior em Cracóvia. Agora, recentemente, na Polônia, ficou aí com uma boa 13º colocado, atleta que foi para a semifinal. Expectativa dele aí nos próximos anos, ele tem criatividade na sua remada, muita técnica, um atleta já aí com 15 anos, 16 anos, fazendo o que muita gente grande gostaria de fazer. Tenho certeza que no futuro vamos ver aí esse atleta bem na frente, porque tem uma qualidade na sua remada, para estabilizar o barco. Enfim, vamos ver agora na prova dele o que acontece. 107,4 por enquanto é o tempo a ser batido, alcançado pelo Lucas Mendonça. Acho que ele faz menos de 100. Vou cometendo aí dois toques na baliza. O Lucas Mendonça começou bem. Essa primeira porta já causando aí um problema maior aí para os canoístas. E por enquanto o Guilherme Rodrigues vem muito bem nestas 3 primeiras passagens. Imagem para você de Três Coroas, na região metropolitana de Porto Alegre, é o Rio Paranhana. 7,22 passando abaixo na primeira parcial, Guilherme Rodrigues. Aquilo que eu havia falado, acredito que ele vem para fazer um tempo bom. Acredito que se ele não levar essa prova aí, é porque às vezes acontece um toque, alguma coisa, mas é um atleta que rema muito, olha só, tem tranquilidade, não rema apavorado, coloca o barco no lugar certo, aproveita muito bem a energia. Essa prova ele perdeu, aí essa baliza ele perde um pouquinho de tempo, ele devia ter caído mais próximo da baliza vermelha, mas vai muito bem, Cleber. Lembrando que sempre o comparativo com o tempo do Lucas Mendonça. Foi o único competidor até aqui, ainda teremos outros 3 canoístas. 11,6. Vem voando o Guilherme Rodrigues. Não perde tempo também na porta contra a correnteza, vai embora. Eu vou passar pela porta 19. E vem para a chegada, vai fazer um bom tempo. Guilherme Rodrigues vem para subir a primeira posição. E vem para fechar a sua participação com 93,61, baixando e muito o tempo do Guilherme Rodrigues, deixando aí o Lucas Mendonça para a segunda posição. Interessante, é bonito. As pessoas que estão nos assistindo,
é uma navegação, presta atenção, que é legal de ver o atleta conseguir colocar o barco, aproveitar bem a energia da água, porque às vezes é menos força e mais técnica. Ele saber colocar na hora certa na água que está voltando, que é as provas, as balizas de remonta, e colocar na descida, na linha melhor da água. Ou seja, o rio tem várias linhas da água e o atleta tem que saber escolher a linha que vai colocá-lo melhor dentro da baliza de frente ou de remonta. Aí vai depender muito do conhecimento do atleta. E o Lucas Boretti já preparado, o terceiro competidor a participar do K1 Júnior. E agora o Lucas Boretti tem uma missão difícil. Já comete um toque, já tem um acréscimo de 2 segundos. O Guilherme Rodrigues fez uma participação muito boa, 93,61. E teremos o Murilo Sorguetes e também o Daniel Carrasco. 31,57 a parcial do Guilherme Rodrigues. Até aqui o mais rápido. Passando 2,2 acima. E também já tem uma penalidade do Lucas Boretti. Tocando na porta de número 2, tocando uma das balizas. A vermelha sempre contra a correnteza, por isso ele tem que fazer esse trabalho para evitar o toque. Acaba sofrendo aí mais 2 acréscimos. Trabalhou bem essa parte aí, mas ele perdeu muito tempo lá em cima. Mas essa parte meio intermediária da pista, ele conseguiu fazer um bom giro na remonta, entrou certinho, aproveitou bem. Vamos ver se ele consegue preparar alguma coisa. E acaba perdendo uma das portas também, o Lucas Boretti, e tem a sua descida comprometida. 50, a quantidade de faltas que ele tinha antes já tinha praticamente tirado ele do pódio, e agora esse 50 então definitivamente o tira do pódio. Vem aí para fechar a sua participação, e o Guilherme Rodrigues vai permanecer na liderança com 93,61, 154,52, fica em terceiro lugar o Lucas Boretti. Acabou aí perdendo uma das portas, por isso teve mais 50 segundos também. Foi penalizado em 3 vezes por ter tocado nas balizas. E aí fica com um tempo muito alto o Lucas Boretti, por isso ele lamentou ao término da descida. E aí o penúltimo competidor no K1, no caiaque individual, Murilo Sorguetes. Lembrando que esta é a competição júnior. Daqui a pouquinho teremos também a competição sênior. Você tem imagens do Rio Paranhana, que tem a extensão de 270 metros. Aí o trajeto total que os atletas terão pela frente durante as descidas desta segunda etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom. Canoagem Slalom, esporte olímpico. Bem, colocou ali, se posicionou o barco antes de passar na fotocélula, procurando a baliza de remonta, tem noção do que estava fazendo, é importante. A gente percebe que o atleta sabe o que está fazendo. Ele saiu, antes de passar na fotocélula, ele abriu para buscar a baliza de frente. Aí vai fazendo uma boa descida, sem sombra de dúvida, vai trabalhando muito forte, vai aproveitando bem, vem num tempo bom. Acredito que se ele manter essa velocidade, manter esse tempo, ele vai brigar por alguma coisa dentro do pódio, com certeza. Mas vai estar passando acima do Guilherme já com 0,70. Comentários do Antônio Carlos Pinto, coordenador técnico da seleção brasileira de canoagem slalom. E a missão do Murilo Sorguetes não é das mais fáceis, tentar buscar Guilherme Rodrigues, que é o líder até aqui desta prova, com 93,61. É importante para os atletas, porque o ano que vem, todas essas colocações que eles estão buscando, é o que vai dar bolsa atleta, bolsa pódio. Então é muito mais importante para que as pessoas possam imaginar eles irem bem nessas provas da Copa Brasil, do brasileiro. E isso é o que vai possibilitar eles continuarem treinando, eles continuarem buscando aí uma vaga para disputar e representar o Brasil. Então é muito importante essa prova. Lembrando que com o término dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, já se inicia um novo ciclo, e esses atletas já, desde então, começando novos trabalhos, buscando aí classificação aos Jogos de Tóquio. 93,61, Murilo Sorguetes vem para 94,69, passa 1,08 acima do tempo do Guilherme Rodrigues e assume a segunda posição. E vamos ter ainda o Daniel Carrasco, que vai fechar esta prova.
E vamos ter aí agora o Daniel Carrasco representando São Paulo. Fez ali na porta 2, como ele não perdeu muito tempo, porta a favor da correnteza. Vamos tentar buscar o tempo de 93,61 se quiser buscar a vitória. Lindo Sorquete, seu segundo com 94,69. Guilherme Rodrigues lidera. E temos ainda o Lucas Mendonça em terceiro com 107,4. Parcial do Rodrigues, 31,57. Passa abaixo. Começa bem o Daniel Carrasco. Ele fez uma passada, essa outra passada aí, que ele fira essa lateral, essa desviada aí. Ele ganha muito tempo com isso. Ele ganha alguns segundos e dos segundos. É um toque. Falamos junto aí, né? É uma pena, né? Realmente. Vinha um bom começo o Daniel Carrasco, já tem aí 2 segundos de acréscimo no tempo final em função do toque na baliza. Olha como é importante o atleta estar concentrado. Um toque na baliza pode tirar o pódio dele, pode tirar o primeiro lugar. O atleta precisa estar muito concentrado para não tocar. Às vezes é melhor ele perder 1 segundo e não tocar do que ganhar 1 segundo e tocar, que na realidade ele perde. Então olha só, já passou. Se ele não tivesse, ele estaria com 1 segundo na frente do Guilherme. Já passou bem 1 segundo acima na segunda parcial. E agora computado somente um toque. E esse toque final acaba comprometendo o resultado final. 93,61. Já fica com a vitória no K1 masculino júnior, Guilherme Rodrigues. E termina aí o Lucas Boretti atrás do Guilherme Rodrigues. Aí o resultado final: Guilherme Rodrigues ficando com a vitória, Murilo Sorguetes ficando em segundo e o Daniel Carrasco ainda termina no pódio, ainda termina na terceira posição. Vamos agora acompanhar o K1 masculino sênior. Fábio Rodrigues, Anderson Oliveira e Ricardo Tax serão os participantes. Você tendo a oportunidade de acompanhar a canoagem slalom. Lembrando que a próxima etapa vai acontecer em Tomazina, no Paraná. Lembrando que todos esses atletas estavam disputando vaga olímpica. O Fábio estava disputando a vaga olímpica, o Ricardo Tax perderam para o Pedro Henrique e para o PP, e o Anderson Oliveira participou, mas participou na C2 junto com o Charles. Aí, vai contigo, Cleiton. O Pedro Henrique fez uma participação histórica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em 6º lugar, por pouco, beliscou uma medalha. A garotada chega inspirada. Esse resultado do Pedro Henrique, olha como já vem num ritmo mais acelerado. O Fábio Rodrigues ao começo das competições no K1, no caiaque individual sênior. Em passagem pela porta 6, são 20 portas no total. Extensão de 270 metros. Eles vão percorrendo o Rio Paranhana. Vem bem o Fábio, um toquezinho. E o que acontece, o Fábio está remando, depois que ele perdeu a vaga olímpica, ele meio que se desencantou e vendeu o barco dele. Ele está remando com um barco que não é o mais adequado para ele. É um barco que não tem a navegação que ele está acostumado a ter. Mas vamos lá, perdeu uma porta, é isso? Perdeu a porta 8, já tem aí 50 segundos de acréscimo. O Fábio tem uma boa navegação, mas eu acho que ele está, o Fabinho está tentando buscar aí um lugar que é dele, mas não é dessa forma. Ele precisa concentrar mais e buscar um trabalho de treino e um barco melhor para ele, que esse barco não é o melhor barco, não dá uma boa navegação para ele. Comentários do Antônio Carlos Pinto, coordenador técnico da seleção brasileira. E a passagem pela porta 18, a porta vermelha contra a correnteza, por isso ele tem que fazer todo aquele trabalho de contorno para evitar o toque e também sofrer um acréscimo de mais 2 segundos. Perdeu somente a porta 8, já tem um acréscimo de 50 segundos ao tempo final e vem para fechar aí com 140,36. Essa prova vai cair no colo do Ricardo Tax. Primeiro porque o Anderson vem treinando muito C1, C2. Esse atleta é atleta olímpico. O Anderson Oliveira participou com o Charles. Então ele não tem esse barco, é novo. Ele remou acho que 10 vezes com esse barco. Foi muito remou um pouco em Praga, remou um pouquinho em Tassen, recentemente na quarta e quinta etapa da Copa do Mundo. Eu acho que ele vai. Vamos ver. Às vezes surpresa, às vezes o atleta está treinando escondido e a gente não vê. Mas ele estava remando C2. E agora vai passar, como a C2 não vai existir mais nos Jogos Olímpicos, foi tirado a C2 e entra agora a C1 feminino. Não tinha C1 feminino, então o comitê resolveu tirar a C2 e então os atletas que remavam na C2 estão todos migrando para uma categoria que eles consigam buscar aí a vaga olímpica. E é claro, vai lá daí, Cleiton, que é contigo agora.
Só lembrando que o C1 aí, C2 na nomenclatura de quem não está muito acostumado com a canoagem, o C1 é a canoa individual, foi aquela prova que o Isaquias Queiroz conseguiu nos 1000 metros e também nos 200 metros, medalhas para o Brasil na canoagem de velocidade. E o C2, a canoa com 2 integrantes, só para você ter uma ideia. Não confunda canoagem slalom com canoagem de velocidade. O Anderson Oliveira, ele que é atleta olímpico. Vai o Anderson fazendo a prova dele ainda. Hoje tem Brasileirão na tela do Sport TV. Você vai ter a oportunidade de acompanhar a partir de 5h45 da tarde as emoções de Vitória e Botafogo para todo o Brasil, menos para o estado da Bahia, que tem a opção de assistir a partida pelo Premier. Por enquanto fazendo uma descida limpa, o Anderson Oliveira. Vem aí o Anderson para finalizar a prova dele, vem no bom tempo, vem surpreender. Opa, tomou 50. Perdeu a porta 14. É aquilo que eu falava, ele não está no barco, mas quer dizer, ele deve estar no barco que ele comprou já adequado para ele, mas só que não treinou o suficiente para buscar um bom. Eu disse que essa prova ia cair no colo do Ricardo Taques. Tivemos aí também o Fábio Rodrigues perdendo uma das portas, a porta de número 8, agora perde a 14 o Anderson Oliveira. E se o Ricardo Taques fizer uma descida limpa, vai conseguir a vitória. 140-36 por enquanto é o tempo a ser batido. Passou abaixo do Fábio Rodrigues, o Anderson Oliveira, mas ainda vem com um tempo alto de 139,89. Basta o Ricardo aproveitar só a energia d'água. Se ele não remar, se ele só usar a energia d'água para descer e se posicionar, tá aí, tá na tela aí, é contigo, é ele que tá caindo no colo dele, como diz os atletas de futebol, né? Que tá caindo o campeonato no colo dele, importante para ele, é um atleta maduro, precisa desse campeonato para que possa entrar no ranking, para poder já recebendo, investir no seu futuro aí, já que é um atleta que já tem a sua idade aí, já tá avançado, mas ainda tem mais uns jogos, tem mais aí 2020 para ele ainda. E um bom público aí acompanhando em Três Coroas essa segunda etapa da Copa Brasil, também a criançada, garotada, aproveitando o dia. E o Ricardo Taques, que representa o Paraná, vem para iniciar a sua participação e já pega logo a primeira porta contra a correnteza. E daqui a pouquinho vamos acompanhar o C1, também a canoa individual. Lembrando, né, Cleito, que além de remar com uma pá ao lado do remo, o atleta rema ajoelhado. Ele senta praticamente no calcanhar ali. Ele vai, no K1 ele vai sentado. No C1 ele vai ajoelhado e sentado em cima dos calcanhares. É uma posição que não tem condições nem de tentar fazer. Está passando 1,2 segundo abaixo da parcial do Anderson Oliveira. Começa bem Ricardo Taques. E hoje teremos um show na tela do Sport TV 2, cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, direto do Maracanã, imperdível. Tudo que é bom passa rápido, hein? É verdade. Tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos, vai entrar para a história do esporte brasileiro, para a história mundial. Acho que as coisas aconteceram de forma muito bacana aqui. O Brasil saiu envelhecido com a organização, tudo que se falava de Brasil mudou bastante. É isso aí, né, Cleiton? E para a porta 17 são 20 no total, tempo bem abaixo. E tomando cuidado para não perder portas, o Ricardo Taques. Observa que ele vem com 49 abaixo. Se o outro não tivesse tomado 50, estaria na frente dele, entendeu? É só para a pessoa que está assistindo em casa entender legal. 139,89, Ricardo Taques vem sem cometer nenhum acréscimo, 89,37. Olha como aqueles 50 segundos fizeram a diferença no tempo final da definição. Vitória ficando com o Ricardo Taques no K1 masculino, com Anderson Oliveira em segundo e Fábio Rodrigues terminando em terceiro. As provas continuam, daqui a pouquinho teremos o início também do C1 na canoa individual, prova masculina. Você vai ter a oportunidade de acompanhar conosco. Já na categoria sênior, Jean Pereira, Cassiano Alfredo, Thiago Serra, Leonardo Urcel e Felipe Silva serão os participantes. Também, olha só, Cassiano Alfredo, Thiago Serra, todos esses participaram das provas internacionais também. Leonardo Urcel é da equipe principal e o Felipe Borges da Silva também. Nomes fortes nessa prova. Como diria o cara, aquele bicho pegado na água.
E aí na imagem o Jean Pereira, que é da casa, representa o Rio Grande do Sul. E a criançada aproveitando o dia. A brisa sempre agradável à beira do rio. É verdade. Ali é um lugar muito agradável, de uma energia. Eu já falei em outras vezes que estive aqui, tem um centro budista perto. É um lugar muito maravilhoso. Tem várias empresas de raft que trabalham ali. Um bom público presente, hein, Cleiton? E também os atletas observando o desempenho dos colegas de profissão neste dia bonito em Três Coroas, segunda etapa da Copa Brasil de canoagem slalom, em destaque na tela do canal Campeão. Lembrando que ele está ajoelhado ali, hein? Ajoelhado, não é fácil não. Vai embora. 20 portas no total, 270 metros a extensão do rio Paranhana. Vamos aí com o início das competições no C1. Categoria que continua nos Jogos Olímpicos. Aqui parou é a C2. A C1 vai continuar valendo. A diferença é que saiu a C2 e vai entrar a C1 feminina, que não tinha nos Jogos agora. C1, categoria individual. Com 33,74 na parcial. Tem que tomar cuidado para não perder essa porta vermelha, que a contra-correntina já fazendo bem a passagem. O Jean Pereira já passando pela porta 10. Vem para a metade da prova. A porta 11 tem que fazer esse contorno, não esbarra na baliza, por enquanto descida limpa. A porta 14 que exige mais da reta, acabou esbarrando em uma das balizas. Já tem 2 segundos de acréscimo. Um atleta experiente, ele só talvez não tenha aquele tempo de treino e tal, mas tem uma boa navegação, sabe colocar, aproveita o tempo, ele está fazendo um bom tempo em função de navegar usando a energia d'água, porque pode ver que a remada dele é uma remada lenta, mas aproveita muito bem aí a energia d'água. Faz essa baliza de revés, já com o bico virado para a próxima baliza, isso é fundamental, ele tem noção, é legal porque a gente percebe que o atleta sabe o que quer fazer. E vem aí para fechar a sua participação Jean Pereira, 100,7. Teve um acréscimo de 2 segundos em função de ter tocado uma das balizas da porta 13. Sabe, Cleiton, uma das coisas que eu apaixono nesse esporte é que o atleta não adianta ter só força, não adianta ele só ter preparo físico, ele precisa muita concentração, porque ele tem que ter a baliza, as 20 portas na cabeça, porque quando ele sai da baliza 1, ele tem que saber onde está a 2, a 3 e a 4, porque se ele não tiver essa noção, ele acaba saindo com a energia d'água, usando a energia errada, e joga ele para um lugar que não tem como pegar a outra baliza. Então é muito importante o atleta ter um poder de concentração, de saber gravar na sua cabeça as 20 balizas, isso ajuda bastante. Essa questão de mentalização das portas do traçado acaba fazendo a diferença no final, tanto que logo na primeira porta o Cassiano Alfredo já tem que fazer esse trabalho contra a correnteza e depois ele já vem aí para o percurso já pegando a porta 3. É importante também frisar aí que a canoagem brasileira vem crescendo bastante, graças aí às parcerias que tem, o Ministério do Esporte, essa coisa toda que vem fazendo para a canoagem crescer bastante aí, Comitê Olímpico. Então isso fez da canoagem nos últimos 5, 6 anos aí uma canoagem diferenciada, e a canoagem brasileira que tem 30 anos, enquanto a Europa tem 150, isso é muita diferença. Mas hoje já não participamos mais de provas internacionais como coadjuvante. Já vamos lá, buscamos 3 finais. Ana Sátira botou a medalha de prata no peito lá em Praga. Então deixamos de ser coadjuvante, e os países europeus que estavam na frente, que tem uma estrutura legal de canoagem, já se assustam quando vê a equipe brasileira chegar, sabendo que vamos brigar por uma boa colocação. Isso é muito importante para quem curte o esporte, para quem gosta do esporte. E acabou aí perdendo neste momento tempo o Cassiano Alfredo, que é o segundo participante por enquanto. Jean Pereira tem 100,7. 1,84 parcial acima. O Cassiano participou nas 3 etapas da Copa do Mundo na C2 também. Agora está aí na C1. Todos os atletas que estão na C2, vai daí. Ele já vem com o tempo bem acima aí, o Cassiano Alfredo vai sofrer também uma penalidade de 2 segundos e termina com 103,98, 3,2 segundos acima do tempo do Jean Pereira. Lembrando que ainda teremos mais 3 participantes nesta prova do C1 Sênior, canoa individual
Thiago Serra, Leonardo Purcell e Felipe Silva. Daqui a pouquinho vão estar em ação. E aí na imagem o Thiago Serra, representando São Paulo. Thiago Serra também participou do Mundial. E só tem atletas que estão participando de provas internacionais. O nível da canoagem brasileira hoje é altíssimo. E ninguém vai lá e briga e não pega uma semifinal. Então tem 70 atletas na K1 e aí tem o Pedro Henrique que fica entre os 10, entre o 13º hoje, beliscando uma medalha. Vai daí, Cleiton. Vamos acompanhar esse início da participação do Thiago Serra. Thiago Serra que vem no K1, no C1. O outro ajoelhado, vem aí buscando, vem respirando forte. São atletas que treinam sozinhos, tanto ele quanto o Cassiano treinam sozinho lá em São Paulo, não tem técnico, e mesmo assim consegue aí fazer um pouco de diferença e vem brigando por vaga, tanto na seletiva, nas provas internacionais, participar nas provas internacionais graças a terem conquistado essas vagas aí, e estão aí agora buscando de novo a oportunidade de ter o direito de buscar a vaga para os Jogos Olímpicos de 2020. Passando abaixo da primeira parcial, 1,83 mais rápido. E num bom ritmo, o Thiago Serra, o líder é Jean Pereira, que tem 100,7 de tempo final, é o tempo a ser alcançado no momento. Seja também pela porta 12, vem atacando a porta 13, tem que se esquivar para poder evitar a perda de 2 segundos, ou melhor, evitar o acréscimo de 2 segundos no tempo final. É bonito, né, quando dá aquela esquivada. Assim como tem o drible no futebol, o atleta faz todo o caminho, ele vem bem, aproveita bem a energia dada, vai para 17, vai para o giro. Acho bonito demais. E olha o tempo dele, Cleiton. Passando abaixo, 5,15. Realmente um bom ritmo. O Thiago Serra tem tudo para subir a liderança. Vamos ver agora, nessa última passagem. Última porta. Vem aí Thiago Serra para assumir a liderança. E vem para fechar com 95,75, quase 5 segundos mais rápido. Comemora Thiago Serra. Temos um novo líder. Mas a coisa vai ficar feia agora com o Leonardo Purcell e Felipe Borges. A coisa vai ficar bem feia para ele, porque são dois atletas com muita experiência, muitas provas internacionais, mas no slalom isso que é gostoso. Às vezes nem sempre o melhor sai bem, porque o Rio dá um toquezinho para um lado, um toquezinho para o outro. Aí na concentração dele, então, Leonardo Purcell, lá da cidade de Foz do Iguaçu, Meninos do Lago. Representando o Paraná. Aí o Leonardo Purcell no colete 40, depois nós teremos o Felipe Silva. E vemos ali também a Marina Costa, que já competiu, ficou em segundo lugar no K1 feminino. Vamos acompanhar a penúltima descida. Vamos agora do Leonardo Purcell. São 20 portas no total. É uma briga direta contra o relógio. É a canoagem slalom que você está acompanhando nesta tarde no Sport TV. Ainda hoje muitas atrações nos canais do Sport TV. Fique ligado, a partir de 5h45 da tarde. Tudo para você do Brasileirão. Tem Vitória e Botafogo. Para todo o Brasil, menos para o estado da Bahia, que tem a opção de assistir ao jogo pelo Premier. Lembrando que o Leonardo Purcell estava brigando na briga direta. Ele, Felipe Borges e o Charles pela vaga olímpica, e ele errou o Felipe Borges. Vai daí que passou acima do tempo. Vai ter que tentar recuperar agora o Leonardo Purcell. Não perde tempo na porta 11 contra a correnteza. Esse dirigindo na porta 14 acaba cometendo um toque. Vai ter um acréscimo de 2 segundos. Fazendo um toque na porta 13. Esse toque vai deixar ele longe. Se realmente anotarem esse toque, não foi água. Foi, agora foi. Agora realmente não teve jeito. Agora, mas antes foi água que botou. 3h14. Agora sim, o toque confirmado na porta 15. Um acréscimo aí de mais 2 segundos. Essa questão da correnteza, a água bate. Isso também causa um problema danado para a arbitragem. Ainda bem que tem a televisão hoje, que ajuda bastante. Agora, também tem um barco novo, o Purcell. Passa acima. Vem para fechar acima, 97,84. E agora tivemos ali na correção do tempo. Thiago Serra continua na liderança com 95,75. Agora teremos o Felipe Silva, que representa o Paraná, que vai fechar as competições do C1 na canoa individual. Atleta olímpico. Representou o Brasil aqui
no Rio de Janeiro, no Canal Rio. Ele vem na concentração dele. É Felipe Borges da Silva, desculpa, aqui eu chamo ele de Prefere Felipe Borges? Ele que prefere. É do Felipe Borges. E aí, desculpa, mas o Felipe Borges aí que representou o Brasil e agora tá aí, foi também para as quartas, participou das 5 etapas da Copa do Mundo e agora vem aí tentar buscar aí, se manter no topo, vai daí. Mais um atleta olímpico. Tivemos anteriormente também a São Anderson Oliveira no K1, agora no C1. Vamos ter aí o Felipe Borges. Começa muito bem o Felipe Borges, hein? Um desempenho forte. Passando quase um segundo mais rápido. Os 2 segundos quase foram completados, mas entra também aquela questão da correnteza que você já havia abordado anteriormente, Antônio. Isso às vezes causa um problema para a arbitragem. Não foi computado o toque. Acontece muito nas provas internacionais, a gente pensar que o atleta deu um toque, foi a água que bateu na baliza, mas aí o recurso, pode ter um recurso. E no recurso, então, são várias câmeras que ficam, que a gente consegue aí tirar aquele 2 suplemento de uma situação parecida com a que tivemos com o Leonardo Purcell. E agora não tem dúvida nenhuma. Impossível de ser ter dúvida. Dúvida esclarecida agora, né? E o primeiro toque, mais 2 segundos no tempo final é do Felipe Borges. 1,44 acima. Vai ter que recuperar. Difícil. Ele precisa baixar 1 segundo e pouco em cima nos últimos metros, é difícil. Vamos ver agora 95,75. Últimos instantes de prova. 95,75, tempo a ser batido. E tivemos a mesma marca. 95,75 também para o Felipe Borges. Empate no tempo final. 95,75. E no C1 masculino temos 2 vencedores, Felipe Silva e o Thiago Serra, com o Leonardo Purcell terminando em terceiro. Olha que bacana que é o Dino, porque ele tem um toque de 2 segundos e mesmo assim consegue o mesmo tempo do Thiago Serra. E eu não entendi por que ele entrou em primeiro. Os dois primeiros. Divisão dos primeiros colocados. Vai ter que rachar a medalha nova. Mas é importante, o Felipe é um atleta muito técnico. Eu não acreditava que ele fosse recuperar esse 1 segundo e pouco, né, que faltava de pista para ele fazer, e ele conseguiu recuperar. É um atleta diferenciado, por isso representou o Brasil nos Jogos. João Ribeiro, William Oliveira, Bruno Cruz, Denis Kellys e Gustavo Júnior vão participar aí das provas no C1. E agora o C1 masculino são os atletas júniores participando e demonstrando talento. Competição júnior que vai fechar as disputas neste dia de finais da Copa Brasil de canoagem slalom. São imagens de 3 coroas. Olha aí o toque já do João Ribeiro. 4 segundos, agora já vem com 6. Começamos aí o C1 depois do empate espetacular. Na primeira passagem na categoria sênior, Felipe Silva e o Thiago Serra dividindo a primeira posição, fizeram 95,75. Seja pela porta 11, as portas na cor vermelha, sempre contra a correnteza, por isso esse trabalho maior, demandando um pouquinho mais de tempo na passagem. E com 6 segundos de acréscimo esse toque na baliza, faz com que o atleta tenha aí mais 2 segundos de acréscimo no tempo final, como fez esse toque em 3 oportunidades. O João Ribeiro já vem com uma descida um pouco comprometida. Em função desses acréscimos, lança mais uma vez a baliza na porta 15. Aí computado aí mais 2 segundos. Vem realmente com a sua descida bastante comprometida. O João Ribeiro, ela fica ainda mais comprometida, já com 12 segundos de acréscimo. E no C1, depois do empate entre o Felipe Silva e o Thiago Serra, o Jean Pereira
ficou em quarto lugar, acabou pedindo aí um pedido de revisão, interpelando aí o pedido de revisão. Agora perde a porta 19, não vem bem o João Ribeiro. Temos também o mesmo pedido no K1 Sênior por parte do Anderson Oliveira. E aí 188,52 está no final do João Ribeiro. Em função daqueles 50, eu acho que o Anderson, eu também depois estava revendo a imagem de novo, mas a sensação é que ele passou com a cabeça, mas talvez o barco, só olhando as imagens de novo para que possamos aí relembrar e ver se então estou com um protesto, buscando aí que olhe as imagens e buscar a classificação, uma melhor classificação. Ainda teremos mais 4 atletas que vão participar no C1 masculino, categoria júnior. Daqui a pouquinho teremos a participação também do William Oliveira, representando o Paraná, que veio com o colete 57. Atleta que participou também lá em Cracorda, no Mundial Júnior do Sub-23. Um evento importante para essa cruzada, contato com atletas do mundo todo. 300, 400 competidores de várias categorias, isso é muito importante, isso vai dando know-how para o atleta brasileiro, e então o Brasil está investindo muito nessas provas internacionais, dando oportunidade para todos os atletas que têm condições de crescer, obviamente, na possibilidade de chegar aí para brigar. E vimos ali o Jean Pereira, que acabou interpelando esse pedido de averiguação. Daqui a pouquinho deveremos ter um resultado. Já em ação, William Oliveira. É o C1 canoa individual. É a canoagem Slalom Esporte Olímpico na tela do canal Campeão. Segunda etapa da Copa Brasil. Primeiro aconteceu em Itiquira, no Mato Grosso. Agora estamos acompanhando essa etapa em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. E a última etapa vai acontecer. A próxima etapa do lado zero vai acontecer em Tomazina, no Paraná. Já vem com um acréscimo de 2 segundos o João Ribeiro. O William Oliveira, melhor dizendo. O William Oliveira novamente tendo que fazer o contorno, vindo na porta 14, teremos ainda Bruno Cruz, Denis Kelly e Gustavo Júnior. Cleiton, o outro fato importante é que os atletas que estão acostumados com provas artificiais, pistas artificiais, eles vêm na pista natural com um pouco de dificuldade às vezes. Por quê? Assim, e vice-versa, porque a pista natural ela é sempre mais lenta do que uma pista artificial. E isso às vezes tu nota que o atleta que vai muito bem na pista natural, ele acaba chegando na pista artificial e não indo tão bem. E vice-versa, porque o time da chegada na baliza. E aí o William Oliveira para fechar com um tempo voador de 111,97, assumindo a liderança no C1 Júnior. Mas uma excelente descida, garoto, hein? A gente tendo a oportunidade de acompanhar também o futuro da canoagem brasileira. E apesar do pedido do Anderson Oliveira de revisão para a direção da prova, o resultado mantido no K1, portanto mantido aí o resultado. O Ricardo Tax venceu essa prova, o Anderson Oliveira ficou em segundo e o Fábio Rodrigues ficou em terceiro. A arbitragem acaba aí não concedendo esse direito, pelo menos no K1. Vamos ver se aí o outro protesto também vai acarretar em alguma mudança. E já em ação o Bruno Cruz, representando São Paulo. Logo depois da canoagem Slalom, vai poder acompanhar ou estar na área com o amigo Lucas Gutierrez. Já passando meio segundo abaixo na parcial Bruno Cruz. Hoje tem o rodado do Brasileirão
Você acompanha logo mais a partir de 5h45 da tarde no Sport TV com Vitória e Botafogo. Dúvida nenhuma, vai acarretar em 2 segundos de acréscimo até o final do Bruno Cruz. Bem o Bruno Cruz, e agora ele perde a porta 13 e terá mais 50 segundos de acréscimo. É complicado ali, ele veio, perdeu o equilíbrio, a navegação do barco ficou numa situação difícil, ele tentou recuperar, só que eu acho que ele passou a cabeça, mas o barco não passou, consequentemente levou 50. Aí vem buscando igual, porque a garotada nova precisa aí remar para poder entrar dentro de ritmo, lembrando que o esporte não para depois dos Jogos Olímpicos, né, Kaique? 20 portas no total, vimos ali a porta 18 sendo contornada pelo Bruno Cruz. Temos ainda o Denis Kelly e também o Gustavo Silva Júnior. Algumas pessoas podem olhar porque que eles fazem essa porta de revés, porque tem duas portas de frente muito próximas. Se ele porventura não fizer de revés, ele acaba não conseguindo pegar a outra porta de frente. .162.7 o tempo final do Bruno Cruz. Ele fez um tempo melhor que o do João Ribeiro, está em segundo lugar no momento. É o Denis Kelly, representando São Paulo, penúltimo competidor no C1 Júnior. O Denis Kelly, que também, vou ser repetitivo, estava no Mundial. Eram 18 atletas no Mundial Júnior Sub-23 lá na Polônia. E ele aí, um atleta que foi bem, o pessoal vem melhorando muito a sua técnica, a sua remada, a colocação do remo na água, a estabilidade do barco, aproveitamento da corrente da água, o giro dele está muito bom, o ferry dele, ele não dá tanto casco para a água, o barco não fica surfando, ele consegue fazer o ferry sem dar esse casco muito, e isso faz com que o barco deslize melhor, ande mais rápido. Então, um atleta que tem muita técnica, eu acho que ele vai, pode ele tem, não sei te dizer que lugar, mas se ele for remar certinho, não desconcentrar, ele tem um pódio aí, porque é um atleta muito técnico, o Denis Kelly. E depois do Denis Kelly, teremos aí no Gustavo Júnior. Olha como ele já passa abaixo da parcial, começa muito bem o Denis Kelly. É o penúltimo competidor no C1 Júnior na canoa individual. O grande assombração dele vai ser, sem sombra de dúvida, Gustavo Selbach Júnior, que é um atleta também muito diferenciado e vai estar remando em casa. Vai estar remando em casa, né? Além de ter no sangue, filho do Gustavo Selbach, 20 vezes campeão brasileiro na categoria K1, o filho resolveu, olha, falou 50, o filho resolveu fazer o contrário. O filho resolveu fazer C1, ajoelhado. Mas estava lá também no Mundial. Mas na agora está o Denis Kelly. Vamos dar uma atençãozinha pro Denis Kelly, não. Senão eu falo do Gustavo depois, quando for o Gustavo. Ele já vem realmente com um tempo bem acima, o Denis Kelly. E o William Oliveira, que lidera a prova com 111,97, agradece. E para fechar aí o Denis Kelly, 151,11, assumindo a segunda colocação, o Denis Kelly. William Oliveira segue na frente com 111,97. Agora, pressão ficando em cima do Gustavo Selbach Júnior, representando o Rio Grande do Sul. Vai competir em casa, tem que buscar o tempo do William Oliveira de 111,97. Mas tu viu na chegada do Denis Kelly, ele não gostou muito não, ele não acreditou nesse 50 não, ele vai entrar com um protesto, no mínimo a chefe de equipe dele vai fazer um protesto porque ele não acreditou nesse 50, mas só mais adiante vamos saber, vamos lá. Agora o que a gente sabe é que vem aí o filho do Gustavo, o Gustavo Júnior, na categoria C1, classificou, foi para a final no Mundial Júnior lá na Cracóvia, expectativa aí de um excelente atleta. Vem o Gustavo Selbach Júnior para fechar o dia de competições. Nesta segunda etapa da Copa Brasil, disputada em Três Coroas do Rio Grande do Sul, começa muito bem, de forma agressiva. Faz cara de brabo, né? Okay, mas vem embora. Vem fazendo ali a descida dele, vem aproveitando, muito bacana. Ele treina nesse rio, conhece cada onda, cada refluxo, o refluxo é aberto, se tem onda, se dá para surfar, como é que ele faz para fazer a travessia, olha só, vem muito bem. Pela voz, dá pra gente ver, pela remada, muito parecida com a do pai. A diferença é que o pai rema no K1 e ele rema no C1. Mas ele é parcial do William Oliveira, 39,45.
passagem pela porta 11, acaba tocando na baliza, já sofre a primeira penalidade o Gustavo Selbach Júnior. E 45, outra parcial do William Oliveira. A gente pode reparar como ele já passou acima na outra parcial, mas vem com um bom tempo. Não cometeu ainda uma penalidade de perda de portas. Mais uma parcial batida pelo Gustavo Selbach Júnior agora. Quase 9 segundos de vantagem. Muito próximo da vitória nesta segunda etapa. No C1 Júnior. Vem aí Gustavo Selbach. Gustavo Selbach Júnior vem aí para conseguir a vitória no C1 categoria Júnior. E ele vem para bater o tempo do William Oliveira com sobras. E vem para fechar em 100,67. Vitória de Gustavo Selbach Júnior. No C1 categoria Júnior, Gustavo em primeiro, William Oliveira em segundo e o Denis Kelly fechando em terceiro. Só lembrando que o Leonardo Selbach, irmão do Gustavo, remava C1. Então tá aí, eu não tinha entendido aonde o Gustavo Selbach Júnior havia saído com a C1. Tá aí, o tio dele apareceu na imagem agora há pouco, participou dos Jogos Olímpicos. O resultado final com o Gustavo Júnior, terminando em primeiro, William Oliveira em segundo, o Denis Kelly fechando na terceira posição. Portanto, concluídas as provas. Vamos aí as descidas no K1 feminino, categoria sênior e categoria júnior, também no K1 masculino e também no C1, categoria sênior e júnior. Acompanhamos aí 5 provas desta segunda etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom. Você tendo belíssimas imagens do Rio Paranhana, e foi aí o palco das provas, o palco das descidas. Lembrando que a próxima etapa vai acontecer em Tomazina, no Paraná. E a gente vendo aí imagens da Ana Sátila, que foi a vencedora no K1 Sênior na prova feminina. Era a favorita e acabou aí confirmando o favoritismo com um tempo de 101,49. Ana Sátila demonstra muita técnica, é uma atleta pronta, faltando detalhes para trazer aí, já trouxe a medalha de prata na Copa do Mundo, onde tem todos os atletas. Às vezes uma Copa do Mundo mundial é mais difícil que uma prova de Jogos Olímpicos. Por quê? Porque lá estão todos os atletas, aqueles que não conseguiram vaga, aqueles que, enfim, acabam, por exemplo, a França, que tem 3 atletas boas, vem só uma para os Jogos Olímpicos, a Alemanha vem só uma. Então lá não, lá tem as 3 boas, e isso dificulta mais. E ela mesmo assim foi lá e botou no peito a medalha de prata. Uma atleta completa, trabalha muito bem o barco, uma boa navegação, sabe, olha, encara a baliza de frente, sabe como é que faz, coloca o remo certo, não desequilibra, gira muito bem. Uma atleta perfeita. Ana Sátila em primeiro, Marina Costa em segundo, Bilene Wolff na terceira posição. Esse foi o resultado do K1 Sênior. Acompanhamos aí Ana Sátila, 2 participações em Jogos Olímpicos, esteve também no Rio de Janeiro e estreou em Londres, 2012. A gente continua acompanhando aí imagens do Rio Paranhana. Vamos chegando aí ao término das competições nesta segunda etapa da Copa Brasil. E na imagem, Guilherme Rodrigues, que foi o vencedor no K1 masculino júnior. Guilherme Rodrigues terminando em primeiro com 93,61. Murilo Sorguetes ficando na segunda posição com 94,69. Daniel Carrasco fechando a prova em terceiro, representando o São Paulo com 97,21. E o Guilherme Rodrigues, que não sofreu nenhuma penalidade, não sofreu nenhum acréscimo de tempo. A gente teve a oportunidade de acompanhar também as descidas anteriores da Ana Sátila e também do Guilherme Rodrigues. E o Ricardo Tax em destaque, ele que foi o vencedor no K1 masculino sênior, fez o tempo de 89,34. O Anderson Oliveira foi o segundo e o Fábio Rodrigues ficou em terceiro. Olha só a diferença do tempo. 89,34 na sênior, 93,6
4 segundos de diferença de um atleta de 15 anos para um de 26. Então é fundamental a gente começar a observar que o Brasil vem crescendo e que os atletas menores estão chegando no sênior. Isso é importante. O primeiro lugar do Brasil está a 4 segundos, o sênior está, e o primeiro lugar, os júnior, estão a 4 segundos um do outro. Isso é fundamental para que nós percebamos que estamos crescendo e que a canoagem de lado está evoluindo. A gente tem imagens aí do desempenho do Ricardo Táxi. Tivemos também um protesto junto à arbitragem por parte do Anderson Oliveira para a revisão aí das participações, mas o protesto acabou não sendo atendido, por isso o resultado está mantido. Logo depois da canoagem slalom, tá na área na tela do Sport TV e tá aí o Felipe Borges, vencedor do C1, categoria sênior, com tempo de 95,75. Jean Pereira também entrou com protesto junto à arbitragem, mas o protesto também não foi atendido. Felipe Borges da Silva acabou aí conseguindo tempo de 95,75. Curiosamente, tivemos também o Thiago Serra alcançando esse mesmo tempo. Tivemos uma divisão na liderança nesta prova do C1. Algo difícil de acontecer, mas que pode ocorrer também na canoagem slalom. Eu gosto disso porque demonstra que a qualidade dos atletas estarem a segundos um do outro, isso não deixa o atleta relaxar. Ele sabe que se ele relaxar, o outro vai tomar a vaga dele, vai viajar, vai pegar mais experiência. Então, isso é muito importante. E por último, temos imagens aí do vencedor do C1 masculino júnior, o Gustavo Selbach Júnior. Ele que conseguiu o tempo final de 167 contra 111,97 do segundo colocado, William Oliveira. E em terceiro ficou Denis Kellis. Imagina só, esse menino aí vai estar pronto também para os Jogos de 2020. Imagina a guerra, a briga, que bonito que vai ser a seletiva para os Jogos de 2020 no Brasil. Imagina só quantos atletas vão estar no mesmo tempo. Então, portanto, chegamos ao final das competições da Copa Brasil de canoagem slalom nessa segunda etapa em Três Coroas, do Rio Grande do Sul. Agradecendo ao Antônio Carlos Pinto também, agradecendo a você que esteve conosco. Segue a programação do Sport TV, vem aí Lucas Gutierrez com o Tá Na Área. Bom programa, Lucas.